e ganhar dinheiro fazendo gestão. E, mais ainda, fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente nasceu para fazer, que é trabalhar com carro. Estou aqui a convite do Ricardo e do Grau, que é um grupo de oficinas de Limeira. É muito importante vocês procurarem, dentro da região de vocês, aí, empresas, grupos, sindicatos, que promovam eventos e que estejam sempre procurando estar mais próximos de vocês. Combinado? Então, agora eu vou compartilhar minha tela, que eu acho que fica, eu falando sozinho, fica mais cansativo, e compartilhando a tela dá para todo mundo distrair um pouquinho e a gente vê. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar dos 3 pilares de uma oficina em tempos de crise. O próprio nome já fala, né? Quando a gente pensa em 3 pilares, a gente está pensando numa base de sustentabilidade que nos permita desenvolver um trabalho bom e, com isso, ganhar dinheiro, né? Eu acho que eu preciso ser muito claro nisso, né? A gente não trabalha de graça. A gente trabalha para ganhar dinheiro, e não é errado ganhar dinheiro, não é pecado ganhar dinheiro. A gente precisa ganhar dinheiro. A diferença é que a gente precisa ganhar dinheiro e não perder dinheiro, e saber como ganhar dinheiro. Então, os 3 pilares vai nos ajudar a dar uma ideia em cima disso. Oficina é um dos poucos segmentos que ficou aberto o tempo todo nesse período de crise. E agora, esses 3 pilares vão nos ajudar a entender o que a gente precisa fazer para se fortalecer cada vez mais. E eu quero começar falando não dos 3 pilares, mas falar de crise, né? A gente vem vivendo uma pandemia que a gente não imaginava em março de 2020 que ia durar tanto tempo, e a gente está aí há muito tempo, né? Já batemos aí 1 ano e alguns meses e vamos fechar esse ano ainda vivendo a crise. A gente basta ver que alguns movimentos que o governo fez, governos estaduais e municipais fizeram, alguns índices de algumas regiões já subiu um pouquinho alguns indicadores. Então, a crise ela não vai acabar tão rápido, e a gente precisa conviver com ela. E aí, dentro desse contexto, quando a gente fala em crise, a gente precisa lembrar de algumas coisas que, às vezes, na rotina do dia a dia, a gente acaba não parando para pensar nisso. Então, crise sempre passa. Algumas duram mais, outras duram menos, mas a crise sempre passa. Aí, dentro desse contexto de que a crise sempre passa, o mais importante do momento em que a gente está vivendo a crise é a gente entender que não é a crise que faz a diferença, e sim a reação que eu tenho diante da crise. Eu posso ter a reação de me acomodar, eu posso ter a reação de ficar preocupado, eu posso ter a reação que muitos de nós estão tendo de ficar o tempo todo assistindo televisão, jornal, assistindo, lendo notícias na internet, lendo jornais online, e ficar tão focado nisso que a gente absorve muita coisa negativa que a gente escuta, até porque o que vem de notícia, e aqui eu não estou falando de política, mas o que vem de notícia são notícias ruins, não são notícias boas. Notícia boa, eles falam em 15 segundos e ficam lá 15 minutos falando de notícias ruins. Então, qual que é a reação minha, qual que é a sua reação diante da crise? É viver as coisas negativas ou é tentar fazer diferente, pensar diferente e agir diferente? Lembre-se o seguinte, né, que a crise não veio só para mim, essa crise, ela veio para os mais de 212 milhões de brasileiros. Acho que aqui é o ponto principal dessa informação que a gente precisa ter. A crise não veio só para mim. Se ela tivesse vindo só para o setor automotivo, putz, a gente ia ter que pensar muito no que fazer. Mas ela não veio para o setor automotivo, ela veio para o setor de alimentação, veio para o setor... Ela só não atingiu aquilo que está relacionado à saúde e a supermercado, porque
Quando a gente fala de farmácia, não perdeu em nada, e supermercado também não. Fora disso, todos os outros setores sentiram, uns mais, outros menos. Então, a gente faz parte de um momento em que não é só para nós. Essa foi um grande questionamento em março de 2019. Cara, será que a crise vai me pegar ou vai pegar todo mundo? E ela pegou todo mundo. Pegou o Fábio, pegou cada um de vocês, pegou o dono do carro, que é o seu cliente. E aí, eu acho que esse número ele é muito relevante, né? Se a crise, esse levantamento foi feito pelo Sebrae, se a crise terminasse ainda no primeiro semestre de 2021, aproximadamente 800 mil empresas de vários segmentos fechariam. Se ela estender, e ela vai estender no mínimo aí, mais final do ano, começo do ano que vem, esse número vai aumentar. E dentro desse número tem um monte de oficinas. Aí você começa a pensar, Fábio, mas como que oficinas vão fechar se o mercado, se o setor automotivo não fechou? O que acontece é que o Sebrae fez uma pesquisa em abril de 2020. Em abril de 2020, ele fez uma pesquisa com vários segmentos. Entre esses segmentos estavam o de oficinas e autopeças. E eles identificaram que 69% de todas essas empresas estavam com a situação financeira ruim ou razoável antes da crise. Então, se você já estava com uma situação financeira ruim ou razoável antes da crise, quando veio a crise, você teve muito mais problemas. Então, vão existir empresas como a nossa, a de cada um de nós, que efetivamente vão fechar durante ou após esse período de crise. Vão ter aqueles que começaram de um jeito e vão sair do mesmo jeito, e vão ter aqueles que vão sair melhor. A pergunta que eu faço para você é assim, onde que você quer sair? Você quer sair melhor? Você quer sair do mesmo jeito? Ou você vai literalmente fechar? Até porque tem algumas oficinas que antecipam receita de cartão, não pagam impostos, virou uma bola de neve. E aí, ela vive com aquilo que ela está vendendo, ela não consegue fazer mais nada. Qualquer deslize que ela tiver, ela vai fechar. Ô, Fábio, a minha já vive assim, ainda tem solução, tem saída, a gestão possibilita essa saída. E é disso que a gente vai falar um pouco. Então, a crise nos dá a oportunidade de pensarmos diferente. Óbvio que eu que tomo a decisão de fazer a crise virar um processo de criação. Você estar aqui agora, 8 e pouco da noite, não é fácil, vamos falar a verdade. Vocês estão cansados, eu estou cansado, mas a gente está compartilhando uma coisa que ninguém tira da gente, que é conhecimento. E é isso que vai fazer a diferença na hora que você for entender ou absorver a crise no seu dia a dia. Porque a crise no dia a dia, o que a gente faz é, entre aspas, só reclamar. E o que a gente tem que fazer é passar por um processo de criação, mudando a nossa forma de pensar. Eu não tenho tempo para pensar nas coisas negativas que estão vindo. Eu não sei se o melhor vai ser o presidente atual, o presidente anterior, o presidente novo que vai chegar, não importa. Nada disso vai mudar a minha empresa. A minha empresa, quem muda sou eu. A gente é afetado por tudo que está acontecendo no nosso país, pela política, pela economia, etc, etc. Mas a decisão inicial de fazer com que uma crise como essa que a gente vem vivendo mude, que a gente consiga virar a chave, é nossa. Então, se hoje você vê no Instagram algum dono de oficina falando que a oficina está cheia, falando que está bem equilibrado, falando que a oficina está boa, por que a sua não pode ser assim? Então, a crise, ela sempre nos traz oportunidade. Oportunidade de sermos diferentes, oportunidade de agirmos diferente, oportunidade de pensarmos diferente. O que eu quero hoje, efetivamente,
é fazer cada um de vocês pensarem de um jeito diferente. Se vocês acabar esse bate-papo nosso, e você virar para mim e falar assim, Fábio, eu estou pensando de um jeito diferente na minha oficina do que eu estava pensando há uma hora atrás, quando você começou a falar. Eu vou falar assim, nossa, eu já vou dormir satisfeito da vida. Porque, como a crise veio para todo mundo, as oportunidades também veio para todo mundo. E aí, é a crise que separa quem é amador de quem é profissional. É a crise que separa quem é bom de quem é ruim. Essa decisão, ela é sua, ela não é minha. Se hoje a sua oficina tem um movimento menor, ou tem um movimento mais baixo, ou se você está começando sua oficina há menos tempo e você quer conseguir o equilíbrio, a decisão de ser profissional é sua. Se você quiser agir como amador, ou se você quiser agir mais ou menos como um monte de gente faz, a decisão é sua. Só que quando você decide ser profissional, quando você decide ser bom no que você faz, e entregar serviço de qualidade, se comprometer com o bom atendimento, se comprometer a escutar o seu cliente, você está criando oportunidade. Por isso que a decisão sempre é nossa. Pensa bem, a vida da gente mudou demais. E nesse último ano, a vida nossa, a tecnologia já vinha mudando há muito tempo, mas nesse último ano, a velocidade com que as coisas mudaram foi muito alta. Tudo mudou, tudo mudou. Um monte de gente que trabalhava em escritórios grandes hoje estão trabalhando em home office. Um monte de gente que não fazia compras pela internet hoje estão fazendo compras pela internet. O que acontece é que essa crise, e é por isso que você está falando, Fábio, mas você não ia falar dos 3 pilares? Ia, mas eu preciso falar da crise para os 3 pilares entrarem. E a gente entender e enxergar a crise de uma forma diferente. Porque o que está aparecendo para nós é essa encruzilhada. O que eu vou decidir ao final desse bate-papo? Seguir pela esquerda na minha vida velha ou seguir pela direita numa vida nova para a minha empresa? A decisão é minha e de mais ninguém. Aí, graças a Deus, nós temos o livre arbítrio. Eu escolho. Se você amanhã chegar na sua oficina e fazer tudo que você sempre fez, sem pensar de uma forma diferente, você está seguindo a vida velha. Se você pegar uma ou duas ideias do que eu estou colocando aqui, você já está caminhando para a vida nova. Eu não sou o dono da verdade. Eu falo por experiência de vida. Eu visito um monte de oficinas sempre, a minha vida inteira, os últimos 27 anos, visitando oficinas, conversando com donos de oficina, entendendo o que eles estão vivendo, e entendendo a regionalidade de cada um. É diferente de quando um dono de oficina fala alguma coisa. Ele fala e fala certo. Só que eu falo vendo o que eu vivo na minha vida inteira. E vendo essa regionalidade, eu consigo falar para quem está aqui, de Limeira, de Guaratinguetá, de São Paulo, do Nordeste, do Sul do país, e assim por diante. Então, pensa bem, você hoje está diante de uma encruzilhada que a decisão é sua. Você quer escolher, e essa frase de escolher vida nova, vida velha, eu vou repetir mais umas 2 ou 3 vezes. Até porque, olha só, a gente já está na metade do mês de junho. Em março de 2020, a crise estourou aqui no país. Já se passou um ano e já se passaram alguns meses, e nós já estamos na metade desse ano. Daqui a pouco a gente vira julho e vão faltar somente 6 meses para o final do ano. Então, diante de você estar numa encruzilhada, onde você vai decidir vida nova e vida velha, diante da gente entender que faltam apenas 6 meses para acabar o ano, eu quero perguntar para você o seguinte: o que você fez de bom para a sua empresa nos primeiros meses deste ano? Mas de bom, realmente bom. Que decisão, eu não estou falando aqui, eu comprei um equipamento novo, comprei um scanner novo, não é disso que eu estou falando.
Eu estou falando o que você fez efetivamente de bom para melhorar a gestão da sua empresa nesses primeiros anos. E eu vou mais longe. O que você fez de bom para você mesmo ou para sua família? Você ainda é aquele que começa a trabalhar às 7 da manhã e vai até às 8 da noite e trabalha o sábado e leva serviço para casa no domingo? É essa a vida que a gente quer? Se for essa vida que você quer para você, eu vou te falar, olha, infelizmente, você não vai conseguir aproveitar a vida. Aproveitar a vida é trabalhar. Eu trabalho muito, já há muitos anos, mas a gente precisa aproveitar a vida. Aproveitar a vida não é só viajar, é trabalhar um pouco menos, é ficar com a família, é sentar com a esposa, com o namorado, com a namorada, ver um filme, ver uma série. É você encontrar alguma coisa que crie proximidade. Todo mundo sabe tanto que eu gosto de usar essa palavra. Então, mediante isso tudo que eu comentei, o que eu quero agora que você pense é isso, né? O que você já Opa, fez? Oi, boa noite, é Chiquinho aqui de Parnamirim, ei, Chiquinho, tudo Rio Grande do bom? Norte. Tudo bom, meu amigo? Doutor, Bom demais. as três coisas que eu fiz aqui, já vi já uma melhorada de verdade, foi a primeira coisa, foi fechar o sábado, trabalhar de Oi. segunda a sexta, e outra coisa foi tirar o protocolo, né, que a gente mistura muitas coisas às vezes, É, que na verdade eu vim começar a fazer isso aí depois que eu comecei a assistir seus cursos, né, online, assistir que as lives. legal, que legal. E outra coisa também é ir pegar o carro do cliente e pegar em casa e deixar. Melhorou muito aqui, viu? Graças a Deus. Que bom. Isso são ações, obrigado, Chiquinho. Isso são ações Nada. importantes para a gente ver. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem alguma ação, ou se não tem, já está pensando em alguma, até nesses exemplos que o Chiquinho deu, ou em outros que a gente fala aqui, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que, eu sempre falo isso, né? Que tem muitas oficinas que falam, Fábio, eu fiz aquilo que você fez e está dando certo. É, isso me deixa muito feliz porque mostra que eu estou no caminho certo de tentar ajudar, de mostrar e falar, gente, o mercado dá para se ganhar dinheiro. Né? A gente não tem que olhar que a minha oficina fatura 40, 30 mil por mês e a do outro fatura 100 mil por mês. Você tem que olhar quanto está sobrando. Você fatura 30 e paga tudo, inclusive seu prolabore, e sobra 10, e o outro fatura 100, paga tudo e sobra 5 ou sobra os mesmos 10, você está ganhando muito mais do que o outro. Então, você não tem que ficar preocupado com quanto fatura, você tem que estar preocupado em quanto sobra, quanto vai sobrar. E aí, nesse contexto que a gente está falando, né, de que as coisas estão mudando muito rápido, a gente não pode esquecer que os nossos consumidores também. Nós somos consumidores. O dono do carro é um consumidor. E aí vale muito a pena a gente entender esse pedacinho que está no final aqui, que é uma coisa que eu falo isso assim com muita vontade mesmo, porque a gente não veio de. Eu não vim, e eu tenho certeza que vocês não vieram de família rica, vocês não têm herança, não herdaram, não ganharam na Mega Sena e assim por diante. Então, gente, o que a gente precisa começar a pensar de uma forma diferente. Porque lembra que eu falei que crise é oportunidade? Então, lembre também que as oportunidades, elas aparecem ou elas se apresentam para nós disfarçadas de muito trabalho, trabalho árduo. Então, quando alguém vira e fala assim, fulano está bem ali, esquece o tanto que ele trabalhou. Eu sei o tanto que vocês trabalham. A diferença do que eu estou falando para o dia a dia de vocês é assim, ó, vamos trabalhar direito agora? Vamos trabalhar escolhendo o caminho certo, a vida nova, para a gente poder trabalhar muito como a gente trabalha, mas a gente conseguir o resultado, né? Essa imagem aqui à nossa direita é apenas uma imagem que fala assim, ó, a gente tem desafio a vida inteira. E a gente precisa superar esses desafios que a gente tem. Tudo o que tem acontecido nesse período de pandemia, e isso é muito importante a gente entender isso, afeta emocionalmente. Afeta todos nós, mas afeta principalmente o dono do carro, porque muitos donos de carro perderam emprego,
tiveram a renda reduzida, tiveram, ou alguém da família perdeu o emprego. Então, a gente precisa pensar que o momento é um momento emocionalmente mais afetivo. E se a gente não tomar cuidado, nós, proprietários de oficinas, a gente acaba entrando numa roda sem fim, só de reclamar, de satisfação, que as coisas não vão dar certo. E aí, se a gente começa assim, a gente acaba contaminando tudo que está ao nosso redor, né? E eu sempre falo assim, né, que existe uma grande diferença entre você ver a sua oficina todos os dias e você enxergar a sua oficina todos os dias. Enxergar a oficina é quando você vai ali, não tem ninguém na oficina, você olha os cantos, olha as ferramentas, olha se ela está limpa, se não está, se as coisas estão no lugares, se os carros que ficaram de um dia para o outro ficaram no lugar ou não, se os orçamentos estão bem feitos ou não, enfim. A gente tem que tomar cuidado para não deixar que esse ciclo de reclamação, insatisfação entre na nossa vida, para a gente poder começar a conseguir enxergar a saída. Porque dentro desse contexto todo, a saída nada mais é do que os 3 pilares de uma oficina em tempo de crise. Então, a gente divide aqui esse bate-papo nosso na primeira fase, na primeira parte, toda falando do que a crise do que ela trouxe e do que nós temos que fazer. E agora, a sustentabilidade disso que foi falado nessa primeira etapa, nesse primeiro momento, são os 3 pilares, que estão divididos entre estrutura, conhecimento técnico e gestão. Esses são os 3 pilares de uma oficina. Você quer superar a crise, você precisa entender um pouquinho de estrutura, de conhecimento técnico e de gestão. A gente tem, isso daqui é assunto para eu falar, assim, é um curso inteiro, né? O Sebrae me convida muito para dar curso, eu faço curso assim, de 12 horas, 2 dias à noite, mais o sábado, enfim. E só sobre esses 3 pilares eu teria assunto para falar muito tempo. Então eu condensei, estou de olho no relógio aqui para não passar muito tempo nosso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura, conhecimento técnico e gestão, e eu queria que cada um fosse pensando na sua empresa na hora que eu estiver falando sobre cada um desses pilares, né? Então, o primeiro pilar é o pilar da estrutura. O pilar da estrutura, dentro dele está infraestrutura, espaço físico, ferramental, segurança e organização. Então, dentro de estrutura, eu vou dar uma pincelada muito rápida em cada um desses, né? Infraestrutura, aqui na minha direita tem um desenho que eu acho que é legal, uma ilustração, porque mostra como eram as oficinas na década de 80, 90, como eram as oficinas na década de 2000, 2010, e como as oficinas tendem a ficar agora, a partir de 2020, 2030, nesse período aí de 1 a 2 décadas, né? Mas a realidade é que toda oficina tem seu galpão. Algumas delas dentro da garagem de casa, e eu conheço um monte de oficinas que o dono montou a oficina, começou a oficina na garagem de casa. Outras começou na garagem e já passou para um galpãozinho. Aqui não importa se o galpão é próprio, se é alugado, mas toda oficina tem ali seu espaço que faz parte da infraestrutura. E o que é legal da gente entender nesse processo de 3 pilares de crise é que, independente se é garagem, se o galpão é grande, se o galpão é pequeno, no período de crise, você não precisa fazer grandes investimentos, você precisa só fazer a manutenção do seu galpão. O que nós não fazemos, ou deixa eu mudar a forma de falar, o que nós não temos o costume de fazer é separar todos os meses um pedacinho da nossa receita para, no final de um ano, dentro de uma programação, fazer a manutenção da infraestrutura que é o galpão. Telha, às vezes a telha, tem uma telha translúcida que precisa trocar, às vezes tem um vazamento, é disso que eu estou falando. Então, o que eu quero dizer com isso? Pega um papel, uma caneta, ou tira um print dessa tela, salva aí, para você entender que você precisa enxergar, é diferente de ver, o galpão, a infraestrutura da sua oficina. E anotar, tá boa?
Não está. Precisa mexer com telha? Não precisa. Precisa mexer na parte elétrica? Não precisa. Precisa, enfim, precisa pintar? Não precisa. Essa é a primeira avaliação que você tem que fazer. Ô, Fábio, eu preciso fazer quase tudo isso, mas eu não tenho dinheiro. Eu não estou falando agora em dinheiro. O dinheiro vai aparecer se você fizer um bom trabalho de gestão. Mas você precisa ter, não na cabeça, você precisa ter anotado o que você visualizar da infraestrutura desses itens que eu comentei agora. Combinado? Espaço físico. Espaço físico, aí eu não estou falando da infraestrutura, eu estou falando do espaço físico. O espaço físico, a gente está aqui falando um pouco mais de layout. O espaço físico, ele tem uma relação direta com a quantidade de carros, com o número de passagens que a sua oficina consegue atender. Tem uma relação direta. Então, o que eu estou querendo dizer agora, nesse momento? Que nos próximos dias, você precisa analisar o layout da sua oficina. E eu vou falar o seguinte, olha, se tiver alguém aqui que tem uma oficina muito pequena e que caibam 2 carros dentro da oficina, você precisa analisar o layout da oficina. É um carro na frente do outro, é um carro do lado do outro, e se você tiver uma oficina maior, mais ainda. Ô, Fábio, não, minha oficina já está com o layout bem definido. Tá bom, então eu vou pedir para você acreditar no que eu estou falando e um dia ficar à noite um dia depois que fechar a oficina, ou ir num sábado à tarde ou num domingo que não tem ninguém para te apurrinhar e observe a oficina, se possível, do alto. Se não der para ser do alto, põe uma escadinha, sobe e fica observando. E começa a pensar como que é o giro de carros na sua oficina todos os dias. E o que é necessário fazer, ou o que poderia ser feito para melhorar esse giro de carros. Que vocês não têm ideia. Eu estou falando em gestão e eu vou afirmar uma coisa para vocês. É mais fácil você perder dinheiro na sua oficina do que ganhar. E você perde dinheiro quando você não consegue dar a produtividade que sua oficina pode desempenhar. E aí é óbvio, né, gente? Quando a gente fala em atendimento, em número de passagens, a gente está falando a mão de obra que você está disponibilizando. Então, se eu quiser dar mais velocidade, eu preciso ter tecnologia nos equipamentos. Eu tenho um scanner de 20 anos atrás, ou eu tenho um scanner de 5 anos atrás, 3 anos atrás, que eu venho atualizando com os softwares que eu compro, atualização, enfim. Eu quero pôr uma máquina de alinhamento, uma mesa de alinhamento. Você tem que fazer conta. Quanto que custa a mesa de alinhamento? Quantos alinhamentos você tem que fazer para poder pagar a prestação dessa mesa de alinhamento? O espaço físico comporta uma mesa de alinhamento? E eu estou citando alguns exemplos, mas a gente tem que analisar e fazer isso nesse momento, porque nós estamos falando num pilar que é fundamental no momento que a gente está vivendo hoje. Aí, dentro desse pilar estrutura, entra ferramentas e equipamento. Como que estão as ferramentas e equipamentos da sua oficina? Estão organizados? Ô, Fábio, eu não tenho carrinho porque é caro, eu não consigo comprar o carrinho. Tá bom, tem a caixa de ferramentas? As ferramentas de uso geral estão organizadas? As ferramentas estão limpas? Ou as ferramentas ficam de qualquer jeito? Porque isso influencia diretamente na produtividade do seu funcionário. Você tem um programa, um controle para dar manutenção nas ferramentas e nos equipamentos? Quanto tempo faz que o compressor da sua oficina não tem uma manutenção externa, que você não chama alguém para olhar o compressor da sua oficina? Ou, de quanto em quanto tempo você faz a manutenção do elevador da sua oficina? Ferramenta e equipamento. Fábio, eu não tenho dinheiro, eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando em programação. Por quê? Porque uma oficina que trabalha bem esses 3 pilares, o dinheiro vai aparecer. De novo, é mais fácil eu perder dinheiro numa oficina do que eu ganhar. Aí, de novo, eu vou repetir o que eu já falei 2 vezes e agora é a terceira.
Eu quero escolher o caminho da vida nova ou eu quero escolher o caminho da vida velha? Sabe por que eu estou falando e insistindo nisso? Porque isso que eu estou falando, de ir lá, olhar a estrutura, desculpa, olhar a infraestrutura, se tem telha, se não tem telha, se vai precisar, se não vai precisar, a parte elétrica, se está faltando tomada, se não está faltando tomada, se a fiação está boa, se não está, se o layout da oficina está bom ou não, se as ferramentas estão realizando, isso dá trabalho. Isso mexe com a minha programação de dono da empresa. E por mexer com a minha programação de dono da empresa, sabe o que acontece? Eu escolho a vida velha, porque dá menos trabalho. Eu me acostumo com a vida velha. Só que eu esqueço que a vida nova dá dinheiro e a vida velha não dá dinheiro. A vida velha você empurra, você vai tocando. Só que não sobra. E quando eu falo sobrar, gente, eu estou falando o seguinte, olha, você paga tudo que você tem que pagar. Se for aluguel, aluguel. Se for empréstimo, empréstimo. Impostos. Você paga tudo, não faz antecipação de receita de cartão, paga o seu salário de dono, paga o salário da sua esposa se ela estiver trabalhando, porque ela merece também, e ainda sobra dinheiro. É com esse dinheiro que sobra que você vai reinvestir. É a gestão que possibilita isso. Ainda dentro da parte de estrutura, tem a parte de segurança. E a parte de segurança, a gente está falando aqui em dois casos, né? em dois focos. O primeiro é o cliente. O cliente não pode ficar perto do carro que está sendo reparado. Eu não estou dando opção, eu estou falando que ele não pode. Porque se ele machucar, a responsabilidade é sua. Então, tem que ter um aviso, um comunicado, de que o cliente não pode ficar, não pode acompanhar o serviço. Ah, mas o cliente está acostumado. Você precisa começar a criar artifícios para que o cliente seja orientado e devagar e mudando. Gestão é um processo de amadurecimento. Você não vai colocar assim, amanhã ninguém entra aqui, que você vai criar problema. Mas você tem que ir criando a cultura de mostrar a preocupação sua, oficina, com o seu cliente. Então, essa é a segurança, é o primeiro, esse tipo de segurança é o primeiro, e o segundo é o EPI. O EPI, que é Equipamento de Proteção Individual, é a abreviação de Equipamento de Proteção Individual, é lei. Se o seu funcionário machuca e ele entra na justiça, desculpa a palavra, você está ferrado. Eu conheço várias oficinas que tiveram muitos problemas por causa disso. Só que o EPI não pode ser, não é que ele não pode, ele não vai funcionar por imposição. Usa porque eu estou mandando. Ele tem que funcionar por conscientização, em que você, oficina, aos poucos, vai mostrando para o seu funcionário que você está querendo cuidar dele ao disponibilizar o EPI. Ainda dentro do pilar estrutura, a gente tem o processo de organização, que faz parte desse processo. E aí, quando a gente fala em organização, a gente não tem como eu falar em organização e não falar de processos e procedimentos. A sua oficina não precisa estar com esse piso, com epóxi, toda marcadinha, bonita e tal. Não precisa disso. Mas ela precisa estar limpa. E quando a gente fala em processos e procedimentos, e sobre ela estar limpa, daqui a pouco eu vou trazer esse assunto aqui de volta. Mas quando a gente fala em processos e procedimentos, a gente está falando que um dos processos é o carro tem que ficar dentro do box demarcado. Então, eu preciso demarcar o box. Pelo menos uma vez por ano, eu tenho que passar uma tinta demarcando o box. Isso faz parte do layout que eu falei ali atrás. O processo procedimento facilita o entendimento daquele funcionário que entra na sua oficina. Porque olha um exemplo que está abaixo, que eu separei, recepção, oficina e almoxerifado. A gente poderia colocar vários outros aqui. Né? A linha amarela, o cliente chega, aí o cliente solicita diagnóstico, aí a oficina que vai designar o mecânico, qual mecânico vai fazer o diagnóstico. Enfim, você vai fazendo todo esse processo. Se você chega para um funcionário que entra na sua oficina e mostra para ele como que sua oficina, como que o serviço tem que caminhar dentro da sua oficina, fica muito mais fácil. Como é que a gente faz hoje?
a gente contrata um funcionário e fala para ele assim, ó, faz isso daqui assim, assim, e vira as costas. Ô, Fábio, eu não tenho um fluxograma desse. Eu vou deixar no final meu Instagram, vou deixar no final meu canal no YouTube. É só você me seguir lá e mandar. Fábio, você tem como me mandar um fluxograma? Você tem, o que eu tiver, eu vou mandar para vocês. É óbvio que você tem que entender que o que eu faço aqui é de uma forma generalizada. Aí você tem que entender o perfil da sua oficina e o tamanho da sua oficina. De repente, é só você, sua esposa e mais um funcionário. A outra oficina é o dono, a esposa, mais 7 funcionários. Você vai ter mais pessoas para fazer outros serviços aqui dentro, né? Tá bom? Bom. Ô, Fábio. Oi. O Marcos, ele pediu a palavra um minutinho. Vambora. Fala aí, mais. Vou aproveitar e tomar uma água aqui. Tá no mudo, não estou escutando, não. O Marcos da Inovox pediu a palavra. Oi, Marcos. Deixa eu habilitar aqui o coisa dele, que eu acho que pedi para ele habilitar. Marcos. Ah, não, foi sem querer. Tá bom. Fiquem à vontade, hein, gente? Se precisar, a gente para aqui e vai respondendo. De todo jeito, tudo que você tiver dúvida, assim, o Fábio falou muito rápido, claro, a gente já está aqui com 8h40, então, o Fábio falou muito rápido. Anota aí, depois você me manda e eu vou conversando com vocês no dia a dia, não tem problema nenhum. Eu já até vi aqui que a oficina oficial, acho que é a Clinicar, me pediu o cronograma que eu mostrei no webinar aqui. Tranquilo. Vou mandar. Segundo pilar. Então, primeiro pilar. Gente, pegar a linha de raciocínio. Primeiro, eu mostrei para vocês a crise, o que a gente está vivendo e o que está aparecendo de oportunidade para nós e como que a gente deve encarar. O primeiro pilar, a estrutura. O segundo pilar, o conhecimento técnico. E sobre conhecimento técnico, a gente precisa entender o seguinte, né? Que conhecimento hoje é questão de sobrevivência das oficinas, né? A gente não tem mais como a gente não tem mais como trabalhar sem o conhecimento nosso e dos nossos funcionários. Eu aqui estou citando 2 exemplos, eu vou trazer outros depois, mas de plataformas que disponibilizam cursos gratuitos. Então, o que eu preciso disponibilizar para o meu funcionário? Tempo. Eu vou falar para o meu funcionário, olha, você almoça de meio-dia a 1h30, sei lá, 1h15, e de 1h15 a 1h30 você vai fazer essa aula desse curso, pronto. Se for técnico ou se for de gestão, não importa, né? O que a gente precisa entender é que a relação de estrutura da sua empresa com a competência do seu profissional, do seu funcionário é muito próxima. Quanto mais eu profissionalizar quanto mais competência, quanto mais conhecimento eu der para os meus funcionários, mais eles vão aproveitar daqueles itens que eu falei da estrutura, organização, ferramenta, etc. Aí, a gente, como dono, nós temos um ponto de interrogação muito grande. Eu tenho certeza que a gente tem, que vocês têm, e eu tenho também, tem hora. Eu vou treinar ele. Aí eu dou o treinamento, passo conhecimento para ele, aí dali a 6 meses ele sai e vai para outra oficina. Gente, eu custei a aprender isso, mas quando um funcionário sai da nossa empresa, via de regra, não é só por dinheiro. Ele sai por algumas outras coisas. Existe uma palavra que está sendo muito trabalhada hoje em dia, e com a pandemia isso cresceu muito, que é humanizar a relação entre funcionários e empresa. Humanizar não é concordar com o que o funcionário fez de errado, muito pelo contrário. Mas humanizar é entender, eu vou dar um exemplo simples, é entender o seguinte: eu conheço oficinas, já aconteceu na minha frente, que o funcionário chega 8h15, está errado? Está errado. Só que no resto da semana, ele sai todo dia 6h30
porque ele está, carros que ficaram com algum problema, ele está lá ajudando a resolver. Na chegada dele de 15 minutos, o dono da oficina reclama dele. Na saída, o dono fala que está mais que obrigação dele para ficar depois do horário. Isso é uma relação desumanizada. Então, funcionário tem que cumprir horário. Eu mesmo falo, já falei várias vezes, quantos funcionários que não batem o horário do ponto, aí depois que vão trocar roupa, vão tomar café, para dali 15 minutos, 20 está no local de trabalho. Mas isso é cultural. O que eu estou tentando mostrar aqui não é a parte cultural. O que eu estou mostrando é o seguinte: quanto mais competência eu dou para os meus funcionários, mais eles aproveitam da estrutura da oficina. Ou seja, mais produtivo eles ficam. Até porque a nossa oficina, o que ela vende? Horas de serviço. A gente pode até vender valor. Eu vendi a troca de uma pastilha e a troca de uma bandeja por R$200 de mão de obra. Ok, você pode até vender os R$200, mas esses R$200, eles acabam sendo convertidos em horas. E uma coisa que a gente não consegue estocar são horas. O tempo vai embora muito rápido. Eu acabei de falar, já estão indo 6 meses do ano. A gente não consegue voltar. Por isso que eu valorizo demais. Se eu tivesse uma pessoa aqui falando, ou 1000, eu ia estar falando do mesmo jeito, com toda a empolgação, porque é um que eu estou ali colocando uma sementinha na cabeça dele. O tempo a gente não estoca. A gente não consegue guardar o tempo agora para usar depois. E aí, como empresário, a gente tem que aprender a fazer cálculo. Não é a aula para eu ensinar vocês a fazerem cálculos e me disponho a depois a gente fazer outras aulas para isso. Mas para mostrar o que eu quero dizer para vocês, a gente precisa entender o tamanho do espaço produtivo pelo tamanho da equipe. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: pelo tamanho da sua oficina, de espaço físico, porque agora eu já falei de estrutura, todo mundo já sabe o que eu quero dizer com isso. Então, pelo tamanho do espaço físico, você tem uma equipe proporcional, você tem poucos funcionários, você tem muitos funcionários. Na grande maioria das vezes, eu vejo que as oficinas têm mais funcionários do que precisam, porque os funcionários não produzem e porque o dono não fez essa conta, esse cálculo, para poder entender essa relação entre o espaço que ele tem e o que ele pode produzir ali dentro com a quantidade de funcionários que ele tem. E aqui eu estou falando para oficina mecânica, funilaria e pintura, pesado, etc. O empresário, né, e aí eu não estou falando do dono da oficina, estou falando daquele dono de oficina que deixou de ser dono e virou empresário. Ele tem que entender qual que é o tamanho da equipe pela carga horária legal de trabalho, que são as horas disponíveis que ele tem para poder vender, né? Que é o que está aqui à minha direita, as horas disponíveis. Eu preciso saber quantas horas disponíveis tem. Ela é baseada na quantidade de funcionários produtivos, não de funcionários. Eu preciso saber quantas horas vendidas eu faço e quantas horas eu produzo. A relação está equilibrada, porque uma coisa é a hora que eu vendo, outra coisa é a hora que eu produzo. Então, outra coisa é eu entender a quantidade de horas ociosas da minha empresa. Por retrabalho, por falha de funcionário, por funcionário ficar parado, é aquele funcionário que deixa de ser produtivo. Em média, a gente tem uma perda de 20%. Então, se eu sei quanto que é a carga horária disponível, eu já tiro desse total a quantidade ociosa, que é em torno de 20%. E lá no meu canal de gestão para oficinas com Fá Moraes no YouTube, tem vídeos explicando como é que se encontra horas disponíveis, como é que se encontra horas vendidas, horas produzidas, né? Além de que eu me disponibilizo de voltar aqui para falar mais para vocês, mas tem lá gravado ensinando como é que faz. Uma outra coisa, de conhecimento, e quando eu falo do que eu falei aqui, eu estou falando de conhecimento, né? Outra coisa de conhecimento que muito dono de oficina não sabe é o CBO. CBO é a abreviação de Classificação Brasileira de Ocupação. Se você for no Google hoje à noite ou amanhã e bater lá CBO 9144, vai trazer as competências
do mecânico. E por que é importante você saber as competências? Porque não sou eu que estou falando, aí é o Ministério do Trabalho e do Emprego. E por que é importante a gente saber o CBO? Porque tem hora que a gente não cobra dos nossos funcionários coisas que está discriminado na função dele para ele fazer. Por exemplo, dentro do 9144, que é o mecânico de automóvel, está escrito lá, manter-se atualizado, tem um monte de coisa, eu peguei essas duas só como exemplo. Está escrito lá, manter-se atualizado profissionalmente. É obrigação do mecânico, do seu produtivo, se manter atualizado. Eu posso facilitar o trabalho dele e disponibilizar cursos para ele, mas é obrigação dele. É obrigação dele manter o local de trabalho organizado e limpo. Então, se você tem um mecânico que fala assim, não, meu negócio é consertar carro, limpar não é comigo. Não, está lá escrito, não sou eu, Fábio, que estou falando, está na Classificação Brasileira de Ocupações falando que uma das competências e responsabilidades do mecânico é manter o local de trabalho limpo e organizado. Você sabia disso? O que isso te ajuda? Te ajuda o seguinte. Primeiro, toda vez que você for contratar um funcionário novo, isso tem que estar escrito para ele ler e assinar que isso faz parte da função dele. Segundo, o funcionário que já trabalha com você, você tem que pegar esse 9144, ler tudo que está lá, entender e depois fazer algumas reuniões para explicar para os seus funcionários. Óbvio, você não vai pegar tudo, você vai pegar o que encaixa dentro do perfil da sua oficina. Mas começar a falar com o seu funcionário que daí para frente algumas coisas vão ser alteradas, mudadas. Eu estou falando que o mundo mudou, eu estou falando que o seu cliente mudou, o dono do carro mudou, tudo mudou. O seu funcionário também mudou. E você precisa mudar, levando conhecimento para melhorar esse pilar dentro da sua oficina. De verdade, conhecimento nunca é demais. Por isso a gente precisa criar um processo de programação. Essa é a palavra-chave. Não adianta você sair daqui, depois desse bate-papo nosso, dessa aula, e você não criar uma programação. O que é criar uma programação? Criar uma programação é você, por exemplo, entender que você vai conseguir cursos disponíveis em cada uma dessas plataformas que tem aqui para vocês, gratuitos, na grande maioria das vezes, e você fazer uma programação para o seu funcionário fazer curso. Você quer dar um curso técnico para ele? Vai lá, por exemplo, na plataforma da Oficina do Saber da MTE, tem um punhado de curso técnico. Você quer dar um curso de gestão? Também tem. O que eu estou querendo dizer aqui é para você fazer uma programação, assim, ó, todo dia, de 1h15 a 1h30, 10, 15 minutos só. Cada funcionário vai parar um dia. Então, você não vai ter que parar a empresa inteira, você não vai ter que parar todo mundo. 15 minutos sem um funcionário é como se ele tivesse ido no banheiro. Só que ele vai estar fazendo um curso que você vai escolher para ele fazer. Que você vai escolher para você fazer. Você também vai pegar 15 minutos do seu dia para fazer uma aula. Aí, cada dia faz uma aula. É assim que a gente vai adquirindo conhecimento, é assim que a gente vai levando conhecimento para todos da nossa empresa e, com isso, aproveitando melhor a estrutura da nossa oficina. E aí a gente cai para o terceiro pilar, nós já estamos aqui 10 para as 9, vou tentar acelerar um pouquinho aqui, mas vale comentar o seguinte, que a gestão, que o terceiro pilar é a gestão, e que a gestão é o elo menos trabalhado desses 3 pilares. Nós, donos de oficina, a gente tem costume já de trabalhar um pouco o conhecimento, um pouco a estrutura, mas a gestão a gente tem dificuldade. Por que a gente tem dificuldade? Porque a gestão exige mais. Se a gente for analisar o histórico de dono de oficina, o dono de oficina é aquele camarada que ou trabalhava numa oficina e saiu, ou trabalhava numa montadora e saiu, e com esse dinheiro montou uma oficina, de repente, na garagem de casa. Tem algum problema nisso? Nenhum. Muito pelo contrário. A questão é que ele vem de muito conhecimento técnico e acabou, pela circunstância da vida, não dando
não trabalhando tanto a questão de administrar, de gerir o negócio dele, né? Então, a estrutura, o pilar conhecimento técnico, o pilar estrutura, sempre foi mais trabalhado por quem é dono de oficina. Se a gente for pensar na história de vida de um dono de oficina, é mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Foi funcionário de uma montadora, foi funcionário de uma oficina, ou está assumindo a oficina do pai, ou a oficina era do avô, passou para o pai e agora está para cada um de vocês. Ele pegou o dinheiro do acerto, abriu sua própria oficina, a grande maioria não estudou para atender, a grande maioria não estudou para aprender a administrar a empresa, né? Então, ficou aquele processo, né? Eu me envolvo muito no pátio, conheço muito do técnico, mas acabo não conseguindo ganhar dinheiro, porque eu não sei administrar e eu fico na mão de outros para administrar. Agora, você imagina, se administrar uma oficina em tempos normais já era difícil, agora, nesse período de pandemia, é mais difícil, ou seja, o controle tem que ser maior, né? Então, aí, para falar do pilar de gestão, pegando um pouquinho dessa história, a gente precisa entender por que a gestão é importante. A gestão é importante porque é ela que faz o sucesso acontecer, em qualquer empresa, muito mais numa oficina. Você quer ter sucesso? Você tem que ter gestão. Se você não tiver gestão, você não tem sucesso na sua oficina. E sucesso é chegar no final do mês e ter dinheiro sobrando. A gestão é importante para lidar melhor com conquistas e sucessos, mas também com problemas. Tem muita oficina que não sabe administrar os problemas, os erros, os fracassos. Até porque ter problema, ter erros, ter fracassos, faz parte do dia a dia de qualquer dono de empresa. Muito mais de uma oficina. Muito mais de uma oficina. Quando a gente pensa que o dono do carro está muito mais exigente, ele cobra mais, os fracassos, os erros nos incomodam um pouco. Então, você quer diminuir os seus problemas? Você quer diminuir os erros? Você quer ter menos fracasso? Quando eu falo fracasso, é mais naquela questão do dia a dia que você põe a mão e fala assim, puxa vida, nossa, de novo está acontecendo esse problema, seja com funcionário, seja com carro, uma roda que tinha que ser apertada não apertou, um serviço que teria que ter tido um cuidado adicional e não teve. Bom, você quer diminuir isso? Faça gestão, porque a gestão vai melhorar a organização das rotinas da sua empresa. A gestão vai ajudar você a definir objetivos e metas. Não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu soltei no meu Instagram o seguinte, olha, nós estamos na metade do mês, você está conseguindo atingir as metas e objetivos em relação ao faturamento? Tem gente que não tem meta. Gente, eu vou falar assim, se você não tiver uma meta de venda, de faturamento, você está, desculpa de novo, você está ferrado. Você tem que ter uma meta de venda. Quanto que eu quero vender? Fábio, eu não sei como que eu calculo a meta e como é que eu faço isso. Tá bom, me manda lá que eu devagar vou respondendo todo mundo e vou mandando vídeos que eu já gravei que vão te ajudar nesse processo. Mas você tem que chegar, igual hoje, nós estamos no dia 15, você tem que saber se você está perto do seu ponto de equilíbrio ou não. Fábio, eu não sei o que é ponto de equilíbrio, não tem problema, é só falar que eu vou ajudar a ensinar o que é ponto de equilíbrio e como que se calcula. Mas você tem que saber se você vai ter dinheiro até o final do mês ou não, quanto você precisa vender até o final do mês para atingir a meta, quais são os seus objetivos. Isso eu tenho que fazer, é a gestão que vai possibilitar fazer isso. A gestão vai facilitar o planejamento. Eu tenho que fazer o planejamento e executar as estratégias. Então, eu vou seguir a vida nova ou eu vou seguir a vida velha? Porque se eu for seguir a vida nova, tem que ficar claro para mim que nesse começo eu vou ter mais serviço, eu vou ter mais trabalho, eu vou cansar mais. A gestão faz isso, ela te suga mais no começo, mas lá na frente ela vai te deixar mais solto, mais tranquilo, e as coisas vão fluir sem você precisar ficar ali em cima. A gestão vai te ajudar a reduzir custo. Lembra do que eu falei? É mais fácil eu perder dinheiro numa oficina do que eu ganhar. Se eu consigo entender o tamanho da minha oficina, o que eu posso produzir nela, pela quantidade da minha equipe de profissionais que eu tenho, eu consigo ver se eu preciso manter todos eles ou não.
A gestão vai me ajudar a enxergar se eu estou perdendo dinheiro com compra errada, se eu estou perdendo dinheiro investindo numa ferramenta, num equipamento que não vai trazer o recurso necessário que eu preciso. É a gestão. Oh, Fábio, mas, cara, você está falando, mas eu não consigo enxergar como que é gestão. Números. A gestão vai te mostrar através dos números se vale a pena investir numa ferramenta ou num equipamento ou não. A gestão vai desenvolver lideranças. Você pode ter um funcionário, se ele se tornar líder, você pode sair para ir para sua casa, você pode um dia não estar muito bem, que a oficina vai virar normal. Quando você não tem liderança dentro da sua oficina, a oficina só funciona com você lá dentro. Aí você não pode tirar férias, você não pode sair, você não pode se ausentar, você não pode ficar doente, você tem que comer ali em meia hora e já está de volta. A gestão ainda possibilita você coordenar com mais assertividade o dia a dia da sua oficina, monitorar as ações e as estratégias, gerar lucro e riqueza. De novo, não tenham medo de ganhar dinheiro, não achem que ganhar dinheiro honestamente é muito bom, a gente está acostumado a ver os políticos ganhando dinheiro de forma desonesta, a gente ganhar dinheiro com o nosso trabalho é muito bom. A gestão vai criar harmonia entre você e seus funcionários. A gestão te possibilita demonstrar resultados, que foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Bom, Fábio, você está falando de gestão, mas o que eu tenho que fazer para esse pilar funcionar na minha oficina? Precisa criar o hábito. Gestão exige regularidade. O processo de gestão é um processo de amadurecimento. Por isso não tem jeito. Eu preciso definir um horário todo dia para focar em gestão. Se eu não fizer isso, você não vai conseguir fazer gestão. Como que eu crio um hábito? Eu preciso criar um hábito que eu não tenho de fazer gestão. Então, primeira coisa, escolher um horário regular, todo dia. Todo dia eu vou olhar alguma coisa de gestão. Eu vou criar recompensas para mim mesmo, né? Se eu fizer tal, se eu conseguir fazer a meta do mês funcionar, eu vou, sei lá, eu vou pegar minha esposa e vou jantar num restaurante que eu tenho muita vontade de ir, nunca fui. Eu vou fazer um churrasco e vou comprar uma carne que eu nunca comprei. Isso é criar recompensa. Então, se eu quero fazer o terceiro pilar da gestão funcionar, eu preciso criar o hábito de fazer gestão, porque nós não temos esse hábito. E você só cria o hábito se você definir um horário para fazer isso. Põe na sua cabeça que é como se tivesse a obrigatoriedade de ir no médico todo dia. Porque se você tiver um problema e precisar ir no médico, você vai. Então, para a gente criar esse hábito, eu vou dar um passo a passo aqui muito rapidinho, muito legal, que vai ajudar demais. Então, você que é dono, ou se você for dona, né, e estiver participando, pede para o seu funcionário, pede para alguém da sua empresa, que todos os dias encaminhe para você quanto sua oficina vendeu ontem. Guarda isso, hein? Hoje é dia 15. Quanto sua oficina vendeu no dia 14? Quanto ela vendeu de peças, quanto ela vendeu de serviço? Quanto sua oficina comprou ontem? Quanto sua oficina comprou de peças ontem? É assim que nós vamos fazendo gestão, é assim que eu vou criando o hábito. Então, se você não sabe, o que você vai fazer nesse tempo que eu estou falando para você reservar e criar o hábito de gestão, você vai fazer isso aqui, ó. Vai ver, alguém tem que te entregar quanto você vendeu de peças e serviços, quanto você comprou, quanto você recebeu. Quanto que eu recebi ontem? De cartão, de crédito, de débito de dinheiro, ou de boleto, se eu gerar boleto. Eu recebi tanto de cartão de crédito, tanto de débito, tanto de dinheiro. Quanto que sua oficina pagou ontem? Eu não estou falando do mês inteiro, tá vendo? Tudo é de ontem, do dia anterior. Quantos carros entraram ontem? Quantos carros saíram ontem? Qual o ticket médio de peças e serviços de cada um desses carros que entraram e saíram ontem? Eu começo a ter números na minha mão para fazer a gestão.
Aí eu começo a comparar o de hoje com ontem, o de amanhã com o de hoje e com o de ontem, e eu começo a comparar esses números. Aí eu vou começar a perceber o seguinte: nossa, minha oficina hoje recebeu muito, ontem recebeu muito pouco, comprou muito. O que eu tenho que fazer para equilibrar isso? Nossa, minha oficina recebeu mais do que pagou. Eu começo a enxergar melhor e, com isso, fazer gestão. Além disso, estude esses números, entenda esses números e compare um dia com o outro, uma semana com o outro, um mês com o outro. Quando eu fecho o mês, eu já vou saber se eu vou atingir se eu atingir o meu faturamento ou não. Porque eu estou olhando todos os dias, eu não estou olhando. Tem oficina que espera fechar o mês para fechar os números do mês. Aí já passou, você não tem mais chance de corrigir nada. Isso não é fazer gestão. Quando você fizer essa análise, pense qual que é a melhor estratégia. Ou para você manter o número, se ele estiver bom, ou para você melhorar. Por fim, como você já passou pelo pilar do conhecimento, confie nas decisões, mas confie nas decisões baseadas na gestão. Vou contratar um funcionário, vou demitir um funcionário, confie na sua decisão, mas baseado em números. Os 3 pilares de uma oficina em tempos de crise também estão sustentados pelas redes sociais. E as redes sociais, aqui é só uma pincelada muito rápida, devem ser usadas para aumentar as vendas, para fortalecer relacionamentos, para melhorar a performance da equipe, para fazer marketing e para repensar a tecnologia. Se você está fora da rede social, urgente, você tem que escolher pelo menos uma rede social. E quando eu falo você, eu não estou falando você, dono da oficina, eu estou falando você, oficina. A sua oficina precisa estar em uma das redes sociais. Se ainda não está, não perca tempo. Amanhã, crie uma rede. Se você não sabe como criar, pede para o seu filho, sua filha, eles vão saber. Se não souber, arrume alguém. Mas pede para criar uma rede social para que seus clientes comecem a manter relacionamento com sua oficina. Bom, por que você tem que trabalhar os 3 pilares da oficina em tempos de crise? Primeiro, o momento atual é difícil e desafiador. É um momento onde, para termos sucesso em nossas empresas, a gente precisa colocar a razão na frente da emoção. É a hora que a gente põe a emoção na frente. Oficinas que já estavam com problemas antes da crise tiveram dificuldades exponencializadas. 69% estavam com problemas antes da crise. Eu falei isso no comecinho do nosso bate-papo. A gente precisa trabalhar os 3 pilares porque eles criam uma base de sustentabilidade para seguirmos em frente. É o tripé que nos ajuda a seguir em frente. Os 3 pilares é como se eu tivesse escolhido um caminho, superado os momentos difíceis que acontecem na vida de cada um e encontrado o equilíbrio financeiro. Porque a gente trabalha muito para encontrar o equilíbrio financeiro. É a gente conseguir programar uma viagem com a família para o ano que vem, é a gente conseguir programar trocar o carro, é a gente conseguir programar reinvestir na nossa oficina. E a gente só consegue isso com equilíbrio financeiro. Por isso que a gente precisa aplicar os 3 pilares de uma oficina. Muito feliz de estar aqui com vocês. Passei 6 minutos. Peço para todos, eu vou desconectar aqui, vou parar de compartilhar minha tela, mas peço para todos tirarem um print dessa tela e depois me seguirem no Instagram, Fábio Moraes _gestão, e também no YouTube, e se inscreverem no meu canal de gestão, que tem muitos vídeos explicando muito disso que eu falei de uma forma mais detalhada. É só você ir lá dentro do meu canal e jogar, como calcular o ponto de equilíbrio. Dentro do meu canal tem vídeos lá explicando como calcular o ponto de equilíbrio, como estabelecer metas e assim por diante. Mais do que isso, tanto no Instagram quanto no YouTube, vocês podem colocar lá ou me mandar no direct ou nos comentários do canal de gestão, pedindo ajuda em alguma coisa que eu vou estar à disposição. Vou só parar de compartilhar minha tela aqui
e me colocar à disposição, agradecendo demais a paciência que vocês estão tendo comigo aqui, não é fácil ficar 1 hora me escutando, mas me colocar à disposição, se tiver alguma pergunta, algum comentário, e de antemão agradecer a todos que estão aqui. Muito bom, Fábio, muito bom. Agradecer também todo mundo. Muita gente de fora hoje aqui, né? Que não é de Limeira. Para o pessoal saber, primeiramente, deixa eu pedir desculpa a todo mundo. Vocês estão vendo eu deitado na cama. É que eu estou com o nervo ciático atacado. Então, não consigo ficar sentado, só consigo ficar ou de pé ou deitado. E o Fábio estava falando uma coisa que é muito interessante, Fábio. E se tem uma coisa que até alguns pessoal aqui que eu já faço para eles, já fiz a gestão para eles na rede social. E uma coisa que muitas oficinas têm, que é um erro gigantesco, até estou fazendo de um cliente, a página do Google está totalmente desatualizada. O cliente vai lá procurar, telefone. Tem um cliente que eu estou atendendo agora, o telefone que ele tinha era um livre que nem funciona mais. Então o cliente ligava, ninguém atendia. Então isso é muito importante ter a gestão, como o Fábio falou, alinhado também ao marketing e principalmente, gente, vejam suas páginas no Google lá. Não deixa sua página do Google errada, principalmente com o telefone. Porque é ali que os clientes procuram. Aí, se alguém tiver alguma coisa relacionada a marketing e quiser conversar, eu coloquei o link do Instagram do Grau lá, tem o link também no WhatsApp. Pode me chamar, que na questão de marketing, eu estou trabalhando justamente com marketing também para a oficina. Focando aí nas redes sociais, podendo criar rede social, principalmente o Google, que é a maior plataforma de busca hoje. E, infelizmente, 90% das empresas, incluindo as oficinas, está toda desatualizada. Ou está telefone errado, não tem um link para o WhatsApp, não tem um link para a rede social. Então, isso é muito... Ô Ricardo, só para... Eu estou vendo aqui, gente, eu queria pedir a paciência de vocês só 1 minuto. O Toninho, o Antônio Marcos de Moraes Silva, está aqui, ele trabalha junto comigo, né, faz parte do Instituto da Administração Automotiva, e ele está numa cidade chamada Xique-Xique, interior de Salvador, está fazendo um trabalho de consultoria lá. Toninho, obrigado por você estar aqui. Só para falar assim, que a gente está em todo lugar, né? E a gente foi convidado pelo Sebrae para fazer um trabalho em algumas empresas lá. O Toninho é um dos responsáveis desse trabalho. E também, eu acabei não comentando, mas todo finalzinho de bate-papo eu sempre falo, né? Se alguém quiser saber um pouquinho mais desse trabalho que a gente faz, é só perguntar. E se alguém quiser conhecer um pouquinho também do software Ultracar Web, é só perguntar também. Tudo que a gente faz aqui é tentar ajudar da melhor forma possível. Então, se alguém quiser conhecer, depois manda aí e me pergunta. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica construtiva, estou à disposição, viu? Vamos lá, viu, Fábio? O Paulo da Clinicar, que acho que ela pergunta. Acho que a Maiara também estava querendo falar. Também. Eu espero. A Maiara, pode falar, Maiara, que seu microfone está aberto, pode já falar para ele, depois o Paulo já pergunta em seguida. Ah, tá. Então, na verdade, eu queria perguntar para o Fábio, para eu entender um pouquinho mais sobre o trabalho deles, né, em questão de consultoria, certinho, aonde eu consigo falar melhor com você sobre isso. Tá. Maiara, me manda no direct, que aí só eu vejo, lá do Instagram, seu telefone de contato, depois a gente conversa direitinho. Hoje a gente está tentando, quando tem empresas que procuram o nosso trabalho, a gente está tentando levar essas empresas para os Sebrais regionais, porque o Sebrae ele tem ele contribui com uma participação financeira, fazendo com que o investimento da oficina seja muito menor. Então, a gente não gosta de ficar passando valor. Por exemplo, o Toninho, o Antônio, ele está lá na Bahia, e o Sebrae está pagando a maior parte das despesas, a oficina está pagando um valor muito pequenininho comparado com o valor total. Então, a gente, antes de passar qualquer valor, a gente gosta de buscar o Sebrae da região para tentar ver se a gente consegue fazer esse trabalho via Sebrae, tá? Então, assim, vou te pedir a gentileza de mandar no meu direct. Eu vou fazer o seguinte,
eu vou colocar aqui, eu vou colocar meu celular também, qualquer coisa vocês podem estar falando comigo pelo WhatsApp, 984192197. Aí tá meu celular, mas, de qualquer maneira, pode mandar também no Instagram que eu respondo, tá bom? Tá ótimo, combinado. Eu vou ver também, eu tô fazendo um curso online. Acabou hoje, Theo. Acabou o curso, eu já entrei na live de vocês, do Legal. Sebrae, e aí eu vejo com as meninas lá como que faz também. Legal. Obrigada, Fábio. Nada, obrigado você. Mas não deixe de mandar seus dados pra gente, não, tá? Tá bom, pode deixar, eu vou adicionar lá. Obrigado. Obrigada. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos aí. Boa noite. Foi uma aula legal aí, Fábio. Eu já fiz curso seu lá da Oficina do Saber, todos os módulos. Acompanho bastante trabalho. Eu tenho a oficina aqui há 1 ano, exatamente. E a maior dificuldade, por conta de poucos clientes, é separar a conta jurídica da física. Você tem alguma dica para a gente começar a separar um pouquinho já as coisas? Você sabe que esse é um grande desafio, né? Eu falo isso porque não é fácil. Para muita gente que já faz, acha até que é fácil, mas não é fácil você separar as contas pessoais das contas pessoa física. O que eu vejo, a primeira sugestão que eu te dou, porque assim, é uma resposta que se eu for responder com muito detalhe, vai demorar muito tempo. Então, vou resumir bastante aqui, para uns 30 segundinhos te dar o caminho inicial. É assim, ó. Pega o mês de maio, abril, março, e vê quanto que a empresa pagou para você de alguma coisa. Se ela pagou de supermercado, se ela pagou de escola de filhos, se ela pagou... O que ela pagou para você, que era seu? Faz uma relação disso e soma dos meses passados. Pelo menos aí 3, 4 meses. Uhum. Tira a média e vê qual é o valor disso. Então, vamos imaginar aqui que seja R$5.000. Que a empresa entre pagar o aluguel da sua casa, pagar o supermercado, pagar a padaria, deu R$5.000 lá, em média dos últimos meses. Aí, o que você vai fazer? A empresa não vai ter condições, ou teoricamente não tem condições, de, no dia 5 de cada mês, te dar R$5.000. Então, o que você faz? Você pega R$5.000, que é o que você precisa, vê as datas que você tem que fazer esses pagamentos, até incluindo pagamento de cartão pessoa física seu e tal. E aí, você vai pegar esses R$5.000 e dividir em, no máximo, 4 vezes. Então, você vai pôr um valor que somados em 4 vezes, né, R$1.250, e aí você vai definir 4 datas do mês que a empresa vai passar da conta CNPJ para a conta pessoa física, tem que fazer esse movimento. Se não fizer esse movimento, nunca vai conseguir mudar. E aí você vai começar a pagar com a sua conta. Esse é o primeiro passo para separar, para começar a separar a conta física da conta pessoa jurídica. Porque hoje, quando você mistura, acaba que você não tem prolabore. E, às vezes, a oficina pode estar te dando mais dinheiro do que ela pode te dar, e, às vezes, ela pode estar te dando menos. Então, dos dois jeitos, você como proprietário, toma ferro. O melhor mesmo é seguir esse primeiro passo. Então, rapidinho, pega os últimos meses, o que a empresa pagou para você. Soma, acha a média. Divide em 4. Escolhe 4 datas do mês para a oficina transferir para a sua conta bancária. E a cada transferência, você faz os pagamentos correspondentes ao período que você tem que fazer, que você meio que definiu. E aí, você precisa tomar uma decisão de escolher a vida nova, né? Não a vida velha. É assim, ó, fora desses 4 datas que você vai estar transferindo dentro do mês
das contas pessoa jurídica para sua conta pessoa física, você não vai pegar dinheiro da oficina, mesmo que eu vá lá na sua oficina, faça com o seu do mercado, te pague em dinheiro. Esse dinheiro não pode entrar para você. Ele tem que entrar para a conta da empresa, para pagar coisas da empresa. Mas ele não pode entrar para você, mesmo que para antecipar algum desses 4 pagamentos que você vai fazer para você. Esse é o primeiro caminho. Depois, se você me ajudar a lembrar, tem outros passos que se você fizer esse primeiro caminho agora, em junho, julho, você me manda uma mensagem que eu vou te dar um segundo passo. Para cada passo desse, você conseguir, até você ter um prolabore calculado que a empresa consiga pagar e que te dê um resultado bem legal. Legal. Obrigadão pela ajuda. André, quer falar alguma coisa, André? Na verdade, primeiramente eu queria aí agradecer o Fábio, né, por ter ministrado aí essa palestra para a gente. E segundo, eu queria ver se é possível uma sugestão. Na nossa oficina a gente faz uso, né, do programa Ultracar Web, né. Na hora da seleção, eu não tenho tanta essa dificuldade, mas eu vejo que quem cuida da parte administrativa tem uma dificuldade maior na questão de selecionar o modelo, a versão do carro, esses detalhes. A sugestão seria, adicionando a placa do veículo, se seria possível atrelar esse software a alguma coisa que já insira as informações de modelo, né, do carro, a versão, se é possível estar fazendo legal. isso. André, obrigado pela oportunidade. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui, mas se sair daqui eu vou brigar com vocês, né? Porque eu vou contar uma coisa que eu não podia contar. Mas é assim, ó, a gente está investindo muito, 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 muito tempo, dinheiro, dedicação, conhecimento, porque nós estamos escrevendo uma nova versão do sistema. E a ideia é que eu não sei se a gente vai conseguir, mas a nossa ideia é que a gente dê de presente, final do ano, como presente de Natal para os nossos clientes. Uma das coisas que a gente está buscando é uma integração com o Denatran, onde você vai conseguir colocar a placa do carro, o chassi, e vir essas informações exatamente como você colocou. A gente está ainda em trabalho desse processo, a gente ainda não fechou essa questão, mas é um desejo forte nosso. Bacana, legal. Isso se torna interessante, né? E também uma ganha de tempo. Demais. A Maiara quer falar mais alguma coisa, Maiara? Eu queria aproveitar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fábio. Em questão ao assunto anterior, que tinham perguntado de Prolabore, no caso, assim, existe um cálculo que eu consiga fazer em cima do faturamento da empresa para que eu saiba um valor ideal que a empresa pode me dar o valor? Porque, assim, o valor que eu tiro, eu sei. Só que eu não sei se o que eu tiro faz mal para a minha empresa, entendeu? Entendi. Então, eu consigo te responder, vou te responder agora, mas para ser mais assertivo, eu precisava entender os números da empresa. Uma empresa, aí eu vou te dar uma referência de mercado, uma empresa, nem de mercado, vou dar uma referência em cima dos estudos que a gente tem. Uma empresa bem equilibrada, ou seja, que está com os impostos em dia, que paga tudo em dia, que não atrasa as coisas, que tem o ciclo dela, que sobra dinheiro, etc., um Prolabore, ele oscila entre 8% e 12% do faturamento. Só para facilitar a nossa conta de cabeça, se sua oficina fatura 100 mil reais, o Prolabore vai ser de 8 a 12 mil reais. Em ordem de grandeza, é isso. Uma oficina bem equilibrada. Dá para se ganhar mais? Dá, mas o que eu estou falando de 8 a 12 mil reais é um Prolabore que a oficina dê conta de pagar e ainda sobra dinheiro para investimento. O que a gente não pode confundir, que muita gente confunde, é o Prolabore com a retirada.
são duas coisas diferentes. O prolabore é o seu salário, como o salário do seu funcionário, que cada dono de oficina tem que viver dentro disso. Aí, o que a gente tem que eu chamo de retirada, que nem retirada, mas é a participação de ganhos da empresa, é que depois de um determinado período, se sobrar dinheiro, o dono tem direito a pegar uma parte do ganho, daquilo que sobrou da oficina. Então, dinheiro que sobrou, que não investiu, que aí, essa participação de ganhos, ela não é taxada, então você não vai pagar imposto sobre ela, não é calculado nenhum tipo de imposto. E tem muitas oficinas que fazem isso, né? Elas têm o prolabore delas lá, nessa faixa de 8 a 12 mil reais, e a cada 6 meses vê com a contabilidade, faz o fechamento direitinho, avalia a parte fiscal e a parte que não é fiscal, que a gente sabe que as oficinas não geram 100% de nota fiscal, e tiram o dinheiro da participação dos ganhos. É perfeitamente normal. Então, uma viagem para o exterior, uma viagem para o Nordeste, uma troca de carro, via de regra, os donos das oficinas que estão com as oficinas equilibradas usam o dinheiro da participação dos ganhos, que é aquilo que sobrou, e não do prolabore. O prolabore é para manter o dia a dia dele. Que legal, obrigada, sempre quis saber isso. Obrigada mesmo, é só isso mesmo. Depois você faz a conta e vê quanto que está dentro da sua oficina. Com certeza, vou fazer e vou mandar lá para você. Combinado. Valeu. Imagina. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu não quero prender vocês tempo demais aqui. Fábio, boa noite. Novamente, Chiquinho. Fala, Chiquinho. Doutor, eu estou querendo ver alguma gestão com você. Aí eu posso falar com você pelo WhatsApp? Pode falar comigo pelo WhatsApp. Ou eu dou sequência, ou se na hora eu, sei lá, vai pegar, vamos dizer que você fale comigo no momento que eu não posso atender, alguém da minha equipe começa a conversar com você e depois eu volto a conversar, enfim, tranquilo. De novo, eu sempre falo, né, assim, a gente quer ajudar o máximo que a gente puder, sem envolver custo ou investimento da parte de vocês. Em algum momento, pode ser que exista necessidade desse investimento da parte de vocês, mas se a gente chegar à conclusão que exista, a gente vai tentar buscar o Sebrae para tentar minimizar qualquer tipo de investimento da parte de vocês. Mas guardem isso que eu estou falando, né? Assim, eu não tenho interesse em vender nada. O que eu quero mesmo, eu sei que uma oficina bem equilibrada dá resultado, dá dinheiro e dá para se viver muito bem, dá para se ter uma vida muito boa sendo dono de oficina. Sem trabalhar feito maluco, hein? É verdade. Não, eu sou muito grato aí pelos seus cursos, os vídeos que eu assisto no YouTube, já me ajudou muito. E está ajudando muita gente. Manda uma mensagem, depois a gente conversa. Pronto, tranquilo, meu amigo. Boa noite, viu? Obrigado. Obrigado. Boa noite. Galera, vou pedir para quem puder abrir a câmera, vamos fazer um print da tela, a gente vai colocar lá no Instagram nosso, lá do Fábio também. Quem tiver Instagram, puder, entra no... Quem não conheço aqui, pessoal que está de fora, eu vou pedir fazer um favor, lá nos comentários tem o link do Instagram do Grupo Grau. Manda um oi lá para a gente poder demarcar vocês também lá no Instagram, tá marcando. Legal. Ô, Ricardo, só foi mal, eu vi que a Meire abriu a câmera dela, que falou um oi para ela, porque ela mandou uma mensagem para mim. Eu não sei se eu fiquei devendo algum retorno para ela, mas se eu fiquei, depois você me fala, viu, Meire? Esses dias atrás ela mandou uma mensagem, eu respondi ela lá. E se alguém publicar alguma coisa, tipo de um print desse, me marca lá também, porque depois eu republico no meu Instagram. Tá? Clinicar tá fechada aí, com a câmera fechada. O do Paulo tá com problema no celular dele. Então tá bom. Ele tá muito bonito para aparecer hoje. Tá doido. O Héctor, Marco, Sérgio, Washington. Vocês puderem abrir a câmera aí pra gente fazer um print? Vamos esperar um pouquinho.
Só falta eles. O do Paulo eu vou pôr a foto dele lá. Eu pego a foto do Nietzsche e ponho lá no lugar da dele e já fica igualzinho. Aí, Demorou. Sérgio Washington. Vamos ver aqui. Eles não estão conseguindo nem coisar. Vou tirar então o nosso mesmo. Aguenta aí. Dá aquele sorrisão. Para quem é nordestino, macaxeira. Vamos lá, deixa eu ver aqui se deu. Um minutinho só, galera. Aí, beleza. Maravilha. Gente, obrigado, viu? Obrigado pela paciência. Eu que agradeço, Fábio, em nome do Grupo Grau aí, meu, o André, o Paulo. E, gente, acompanha a gente também lá, porque essa é a primeira palestra que a gente vai estar tendo no ano. A gente vai ter mais palestras no Grupo Grau e vocês já são nossos convidados, se vocês quiserem participar. A gente vai ter bastante palestra legal aí com várias pessoas. E o Fábio, como ele já deixou a deixa, eu vou pegar no pé dele para depois a gente fazer mais uma palestra com ele aqui. Combinado. Toninho, bom te ver. Obrigado. Um abraço, gente. Alguém já ouviu falar de Chique? Boa noite para todo mundo aí. Oi, Fábio. Ah, eu brinquei e falei assim, ó, alguém já ouviu falar de Chique? Chique é a cidade que o Toninho tá. Toninho, é interior do interior mesmo. É interior do interior. Você pega Salvador, chegou em Salvador, mais umas quase 12 horas de viagem, meu amigo. Rapaz do céu. Eu saí de lá 9h30, cheguei aqui quase 8 horas da manhã, ué. Tá doido. Eu achei que não chegava mais, não. Obrigado, gente. É diferente daqui, né? Tu tá comendo coisa que nunca vimos pra cá. Ah, não. E assim, fora o calor, né? Rapaz do céu, nem me fale. Nossa, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus, tá tranquilo. Gente, obrigado. Obrigado, tchau. Amanhã o bicho pega pro meu lado de novo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.